Eu acho que uma vez brincaram que a assombração são as pessoas vivas, né? Elas assombraram muito mais que os fantasmas. Então, eu acho que tem sim, né, as histórias, coisas místicas, assim, né, que as pessoas contam. Se tiver alguma história, pode Eu mandar acho bala. que nem o pessoal menciona, né, o Beco do Inferno, quando você passa ali, o pessoal se sente um pouco arrepiado. Tem o túnel, né, também, que fica embaixo da Estação Cultura, né, fica ao lado ali da Estação Cultura, que liga o centro de Campinas com a Vila Industrial. Também o pessoal se sente ali um pouco, né, um espaço assombrado. Mas eu acho que é dessa forma, né? É muito mais do como a pessoa se sente ali no local. E as histórias vão surgindo, algumas lendas, né, urbanas. E ali no caso do túnel, o pessoal dizem que teve um casal, né, de senhores ali, um casal ali de idosos que teve um alagamento e faleceu ali durante o alagamento. Então, durante a madrugada costuma surgir, mas o cliente brincou no começo, acho que as assombrações são essas pessoas vivas que acabam assombrando o nosso A gente dia a procura dia. mais história verdadeira, né? E tanto que a gente tem histórias verdadeiras que nem passou um disco voador em Campinas, É mesmo? na Lusitana. A gente tá pra Por contar favor, essa me conte essa história. Essa Essa daí a gente ainda tá em pesquisa, foi um amigo nosso que mandou pra gente, que ele... A gente até fez uma vez o bate-papo com ele, o Fábio. Ele é desenhista, um cara fantástico. E ele mandou pra gente a reportagem. Vocês sabiam disso? A gente, caramba, a gente não sabia dessa história. E a gente tá pra fazer, a gente quer fazer uma reconstituição. Como ele é desenhista, ele fizer um retrato falado dessa época que apareceu. Uma das primeiras OVNIs, né, que falam, né, discos voadores passaram ali na Rua Lusitana. A gente tá pra fazer essa pesquisa. A gente tá num processo de pesquisa de campo ainda. Tem também com a notícias questão na de imprensa. que capturaram também, né? Aí... Capturaram um ser alienígena, é isso? Tem essa passagem também que dizem que levaram para a Unicamp, né? Ah, tá, o ET de Varginha, né? Tem esse é grande... verdade. Ele também, o Fábio, ele acredita muito nessa história. E a gente pesquisou essa história, a gente não achou nada desse mito aí até hoje. Falam que o ET de Varginha foi transferido, Não, mas né? tem alguns ufólogos que realmente eu já vi. Tem alguns ufólogos que falam isso. Que passou aqui, tem Badam Palhares na história, tem bastante coisa aí. A gente pesquisou alguns documentos até hoje, não achamos nada. Nada muito assim... Não, acho que muita coisa vira mito popular, né? Vamos dizer assim, coisa que... Por isso que é interessante até contar a história, trazer essa história assim para acredito que vire mito. Sim. Bom, nós falamos do Beco do Inferno, você falou que é um lugar que tinha bastante ali, prostituição e tal. E lá no início da nossa conversa, vocês citaram o nome Jandira. Sim. Os bairros de Campinas, cada um deles tem a sua história. E nós não podemos terminar esse episódio do podcast sem falar de um bairro chamado Itatinga. Para quem não sabe, para quem está em casa, é um bairro onde tem várias donzelas pelas ruas, pelas esquinas, proporcionando um entretenimento adulto para os homens, né? E qual é a relação de Jandira com o bairro Itatinga? Qual que é a história? Eu ouvi dizer que tem até literatura em torno desse bairro, é isso mesmo? Posso trazer o Taquaral também? Pode. Eu vou trazer, depois você traz do resto. A gente estava pesquisando, antes de falar de Jandira, a gente falar do Itatinga, a gente está fazendo agora uma pesquisa sobre o Padre Milton Santana, que foi o cônego do Taquaral. Na época, o Taquaral, quando ele estava começando informação, ele era cônego ali. A gente quer trazer um pouquinho sobre a história dele, que ele começou com a questão da farmácia popular. Em Campinas teve a primeira farmácia popular, foi ele que fez, tem essa história dele. E no livro dele, um pequeno livrinho, tá até aqui, eles falam, um livro conta que antes a prostituição não era no Itatinga, a prostituição era no Taquaral. E o Padre Milton Santana, o que ele tentava fazer nessa época, a gente vai trazer essa história, ele tentava tirar um pouco quem quisesse sair da prostituição, ele tentava tirar as moças que iriam da prostituição, mas o prefeito da época, como o bairro estava crescendo, ele era um bairro que começou a valorizar, porque nessa época o bairro só tinha o Açúcar Pérola, não tinha muita coisa ali, né? Era um bairro mais afastado. Tirou dali e mandou hoje Itatinga. Então Campinas, essa história formou o Itatinga. Então tirou toda a prostituição da onde tinha os locais, formou, aqui é o local, aqui é oficial, Campinas pode ter aqui. Então se formou de fato ali o Cara, Itatinga. muito interessante então, isso. Veio essa história. Então, a própria prefeitura construiu, na época, um bairro afastado, longe, né, dos bairros nobres da cidade.
que teve essa formação. E o Padre Milton, na época, ele criticava no jornal, que ele falava, não, eu não queria que tirasse da minha frente. Eu queria, na verdade, dar Ele ajuda. cuidava, dava um apoio. Isso não vai funcionar. Eu não vou conseguir ir até lá para ajudar as moças que precisarem de ajuda. Então, Vamos dizer, o QG dele estava ali. isso, ele estava conseguindo, tanto que ele construiu o posto de saúde, terra da paróquia, ele doou, que é o posto de saúde de Taquaral, era terra da paróquia Nossa Senhora de Fátima, ele que doou. Então, ele estava construindo ali num período de construção do Taquaral, né? Então, ali, antigamente, era a prostituição da cidade. Já teve vários pontos, que a gente falou, já foi o Beco do Inferno, já foi aqui, já foi ali. E teve um momento da história que era ali, antes de ser onde que é hoje Itatinga. E sobre Jandira, Diego? Então, Quem é Jandira nessa história? Agora eu passo a bola para você. E trazendo a Jandira para a história, acho que foi bem antes, né, de existir o bairro Itatinga. Ela era uma moça totalmente à frente do seu tempo e ao qual trabalhava, né, numa casa noturna, pode dizer assim. Hoje a gente utiliza o termo casa noturna, na época não era casa noturna. Vivia ali e ela se apaixonou. Jandira se apaixonou e a pessoa pediu a mão dela, né, em casamento, prometeu estar fugindo com ela, tá tirando ela dali. E na certa noite que ela ficou aguardando para estar indo embora, a pessoa não apareceu. O rapaz com o qual ela havia se apaixonado não apareceu. Ela ficou desesperada, né, sentiu abandonada e acabou colocando fogo em seu corpo. Jandira, ela veio a falecer, ela foi enterrada no cemitério da Saudade. E aí, lá no cemitério, muitas pessoas iam até lá, né? Tem vários pontos que o pessoal chama de túmulos milagreiros, onde pessoas fazem pedido e aqueles pedidos alcançados, a população retorna para colocar uma placa. Ela se tornou um tipo de santa, é isso? Santa popular. Uma santa popular, né? Não é reconhecida pela igreja. E lá, como muitos túmulos, né, as pessoas costumam acender vela. E lá no túmulo da Jandira não é permitido acender vela devido à forma qual ela veio falecer. Então as pessoas não acendem vela no túmulo, fazem seu pedido, aquelas que têm o seu pedido alcançado, acabam colocando. Há muitas placas no túmulo dela, né? Que foram alcançados os milagres. Então, a Jandira, né? Ela era uma garota, né? Trabalhava na prostituição e se apaixonou, não foi correspondida, colocou fogo ao seu corpo e hoje... Existe essa história por trás dela, então. Exato. Sim, uma história verdadeira. Muito interessante, muito legal. Foi esquecida. É um drama, né? Isso. Pelo que ela viveu, mas se mantém viva ainda a chama dessa história, né? Exato. Aeroporto de Viracopos, Ivan e Diego. Por que esse nome, Viracopos? Aeroporto de Viracopos, eu não vou te dizer exatamente o porquê do Viracopos, mas eu sei que ali a região tinha Fazenda Sete Quedas, Fazenda Campo Grande. No bairro, eu morei no bairro onde tinha a rua Viracopos. O nome de todas as ruas do bairro onde eu morei são nome de fazenda. Pode ser que existiu uma fazenda Viracopos por aquela região. Não vou saber te dizer. Esse é um mistério que a gente ainda não investigou. Não investigamos, mas podemos ir atrás. Que tropeiros bebiam por ali e aí tomou o nome de Viracopos, mas não tem nada muito certo ainda, né? Não pesquisamos ainda. Esse daí é quem sempre fala, tem muita história pra gente investigar, né? Tem muito... Se eu ver o nome Viracopos, você imagina Virando uma galera, uma galera enchendo a cara por ali, né? Na redondeza. É uma coisa pra gente, já deixou uma missão legal, investigando. Exato. Os detetives de Ivan vai estar indo atrás dessa história. Perfeitamente. No próximo capítulo, ainda a gente coloca uma homenagem pra você lá. Aí sim. Não podemos falar de Campinas e deixar de falar de Ponte Preta e Guarani. O que vocês teriam para falar sobre a história desses dois times que já foram até base da seleção brasileira numa época? Exato. Né? O que vocês teriam para dizer? O que tem assim em torno? Por que Ponte Preta? Por que Guarani? O que vocês poderiam falar sobre isso? Eu acho que o futebol, né, de Campinas impossível falar de futebol aqui e não citar Ponte Preta e Guarani, a forma, a rivalidade que tem. A Ponte Preta, né, surgiu no bairro Ponte Preta, onde tinha o trem, né, a linha férrea. E o pessoal falava, vamos jogar bola próximo da Ponte Preta, que era uma ponte que era preta. Então acabou se criando esse nome no bairro, o nome do time.
Logo após surgiu o Guarani. Quer né? dizer que, peraí, vamos por partes. A Ponte Preta se chama por causa de uma ponte que era preta. Exato, Que é o exato. trem passava